Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu louvo o nome do Senhor, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Abel, por esse convite abençoado. Eu louvo a Deus pela vida do bispo, a vida desses obreiros. Que o Senhor abençoe a todos, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo num deserto. As coisas e esse deserto, ele tem se levantado contra nós, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a nossa saúde, contra a nossa prosperidade. Orando a Deus, pedindo que o Senhor me revelasse uma palavra, Ele me deu uma palavra. Nessa palavra, Deus ele vai falar profeticamente e poderosamente acerca dos planos que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele deseja, o sonho que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus quer realizar em nossas vidas, mesmo nos dias de adversidade, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus quer falar ao seu coração nessa noite sobre essa bênção. Deus quer realizar algo de sobrenatural na sua vida. Deus não quer que você viva refém de todos os males que estão acontecendo nesse mundo, desses desastres, de tudo de ruim que está se levantando contra o ser humano. Muitas pessoas não estão suportando conforme a Bíblia relata que seria nos finais do tempo. Por isso, eu quero convidar a todos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. São 3 revelações profundas para o seu coração nessa noite. Deus quer falar profeticamente para a sua vida. Deus quer te dar uma orientação do caminho que você deve seguir. Profeta Jeremias 29, do 11 ao 13, o tema: os planos de Deus permanecem em tempos difíceis. Todos encontraram? Eu posso ler. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardeis com todo o vosso coração. Amém? Deus é maravilhoso. Essa palavra profética enviada por Jeremias ao povo que estava no cativeiro na Babilônia, um povo que estava lá sem esperança. E o profeta não era qualquer profeta, era um profeta, o único profeta chamado às nações, que é o profeta Jeremias. Além de profeta, ele vai dizer que ele era sacerdote em Anatote, terra de Benjamim. E Deus vai usá-lo profeticamente para enviar uma mensagem para o povo que estava lá no cativeiro na Babilônia. Um povo que foi levado para o exílio, estava preso, perdeu terra, perdeu casa, perderam família, perderam tudo, perderam um templo, perderam adoração, e no coração deles, perderam a Deus. Então, era um povo sem esperança, era um povo preso em um país com língua diferente, com cultura diferente, e totalmente entregue, porque eles tinham que ser obediente às leis,
obediente aos costumes daquela nação. Mas essa mensagem, ela é enviada por um motivo, porque apesar de eles estarem no sofrimento, na dor, havia falsos profetas que diziam lá: olha, isso só durará 2 anos, 2 anos nós voltaremos para o nosso lar. Aí vem o profeta Jeremias e envia a mensagem para o povo, dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão vivendo numa prisão, no exílio, eu sei o que aconteceu com vocês. Foi avisado que a rebeldia, que o pecado e o caminho que vocês estavam traria essa consequência. Mas Deus manda dizer que será 70 anos. 70 anos que vocês ficarão aí na Babilônia. Mas só que Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, Ele jamais abandona o seu povo. Porque apesar de o templo ter sido destruído, Deus, Ele usou o profeta para dizer, para profetizar: esse templo vai ser destruído. Essa glória que vocês vivem batendo no peito dizendo foi construído pelos nossos antepassados, e aqui há uma glória, será destruída. Mas Deus, Ele vai junto com o povo. O desespero, a dor é tanta que eles não conseguem enxergar. Será que isso é comum nos dias que nós estamos vivendo? O primeiro sinal de sofrimento, nós pensamos: Deus não está conosco, Deus não nos ouve, Deus não me ajuda, Deus não quer me ajudar. Mas isso não é verdade. Deus está ali do lado, Deus está ali nos acompanhando, Ele está cuidando, Ele está protegendo. É porque nós não vemos como Deus cuida de cada um de nós. Nós não vemos, porque a Bíblia diz que todos os dias há uma batalha contra a nossa vida. Todos os dias, todo o amanhecer, Satanás se levanta contra as nossas vidas. Todos os dias tem algo. Se você não está no domínio de Satanás, ele quer te destruir. Se você não está nas mãos dele, ele quer que o seu caminho seja um caminho errado, seja um caminho de destruição, seja um caminho de pecado, seja um caminho de fracasso. É o desejo de Satanás. Ele não quer te ver bem, ele não quer te ver na presença do Senhor, ele não quer te ver você adorando a Deus como nós adoramos hoje. Ele não quer te ver você orando como nós oramos hoje. Ele não quer ver essa comunhão, porque ele sabe que isso é um ensaio para os céus. Isso é um ensaio para aquilo que nós vamos viver eternamente com Deus. Para nós entendermos esse contexto dessa promessa, nós temos que entender uma coisa: que esse cenário às vezes é um cenário de deserto, cansaço, incerteza, de abandono, de vazio. Deus, Ele vai enviar mensagem. Deus sempre vai estar ali orientando. Não é uma promessa que a dor vai sair amanhã, não é. Mas que mesmo no meio da dor, Deus, Ele continua com um propósito na sua vida. O propósito de Deus continua, e Deus jamais vai te abandonar. Porque nós podemos estar hoje vivendo um deserto. Hoje pode estar ruim, mas Deus está trabalhando na nossa vida para estabelecer, para criar raízes, para levantar colunas, para trazer algo que faça sentido com a eternidade. Porque às vezes nós nos apegamos com coisas temporais, nos apegamos com coisas que passarão fácil, coisas que só motiva uma alegria, mas não motiva o conhecimento, a sabedoria. A mensagem de hoje nos ensina como olhar para o futuro, mesmo que o nosso presente seja um cativeiro. Deus está falando: você está vivendo um cativeiro hoje, mas o seu amanhã será diferente.
Você pode estar vivendo hoje numa prisão, amanhã você vai estar livre, amanhã você estava abençoado, amanhã você vai estar livre, amanhã a sua consciência vai ser diferente, porque a cada dia que nós passamos no cativeiro, algo transforma a nossa vida. Nós vamos criando, igual as células, que vai criando força para lutar contra aquele anticorpos que está ali. E nós somos assim. Nós vivemos em um mundo que é um organismo, é um sistema. E quanto mais nós somos atacados, mais forte nós vamos ficar. Quanto mais somos atacados, mais na presença de Deus nós estamos. Quanto mais nós estamos atacados, mais nós vamos buscar na palavra. Quanto mais atacado, mais conhecimento de vida. Porque nós fomos chamados para passar por experiência. E dessas experiências, nós fizemos escola. E temos capacidade de orientar, de pregar, de falar, de todas as situações que outras pessoas ainda não passaram, mas passarão, porque nós passamos, nós vencemos e temos ali a chave da vitória. E é essa chave da vitória, é essa chave que nós vamos apresentar para o nosso próximo, que ainda não passou por esse propósito, mas irá passar. O cativeiro babilônico trazia dor, mas a soberania de Deus estava sempre presente lá. Deus era soberano lá na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego são testemunha. Daniel é testemunha. Neemias é testemunha. Esdra é testemunha de que como Deus ele trabalha, como que Deus ele age poderosamente mesmo no cativeiro, mesmo sendo servo em outra nação. Deus ele trabalha. Isso significa que Deus tem chamado pessoas aqui. Ele tem convocado pessoas. Ele tem passado, pessoas que têm passado por experiências extraordinárias com Deus. Experiência de dor. E tem testemunho. Tem palavra para dizer. Tem como testemunhar, testificar o poder de Deus. No versículo 11, na mensagem que Jeremias envia, ele vai dizer assim, olha, porque eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. O pensamento que eu tenho ao vosso respeito é pensamento de bem, não é pensamento de mal não, sabe por quê? Porque o povo estava pensando só no mal. O povo não tinha mente para as promessas de Deus. O povo estava perdendo a esperança, porque a adversidade para eles era dura, como muitos de nós passamos hoje. E alguns, quando passam por a adversidade, quer sair da presença de Deus, não quer vir mais para a igreja, não quer estar mais perante ao Senhor, quer desistir da eternidade por uma questão momentânea. Então ele está dizendo, o plano que eu tenho para vocês é de paz, shalom. Só que esse shalom aqui é algo diferente. Quando ele está dizendo que o shalom dele não era apenas a ausência de guerra, não, mas era a plenitude de saúde, era a plenitude de segurança, era a plenitude de paz, era a plenitude de prosperidade, era a plenitude de portas abertas, era a plenitude das bênçãos no nosso celeiro, nos nossos lares, na nossa família, era a plenitude de bênção, de paz. É a promessa de Deus, mesmo de um povo que estava preso, mas a promessa era, eu estou te abençoando,
E essa promessa está sobre a sua vida, essa promessa está sobre a sua casa, essa promessa está nas suas mãos, na sua profissão, no seu conhecimento, na sua capacidade. Essas promessas você tem autoconhecimento e capacidade para fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Aqui está o maior conhecimento da vida humana, a palavra. E aqui nós temos todas as respostas. De todo o processo que nós passamos, aqui está. Tem evidências de pessoas que passaram até pior. Então ele vai dizer o fim que eu espero para vocês é um futuro de esperança. Deus não quer apenas tirar o problema de nós, Ele quer nos conduzir a um destino que vai trazer benefícios para todos que estão ao nosso redor, porque você é um agente abençoador, você é um agente de Deus que pode abençoar outras pessoas. Deus quer te levantar, Deus quer colocar unção, Deus quer colocar poder na sua vida, para que você possa fazer isso. Deus está dando autoridade nessa noite sobre a sua vida, porque você tem autoridade diante do Senhor. Pela palavra de Deus, nós temos autoridade diante do Senhor. Muitas vezes ficamos no mal que estamos vivendo e esquecemos do pensamento que Deus tem ao nosso respeito, que é um pensamento de paz, é um plano de Deus que é maior do que qualquer crise que nós venhamos a passar. O pensamento de Deus é maior do que a crise que você está passando hoje. O pensamento de Deus é maior do que a enfermidade. O pensamento de Deus é maior do que todas as coisas. É o pensamento de Deus sobre você. Porque quando nós sabemos que Deus, Ele promete que da crise Ele fará algo se transformar em bênção, é porque tem um mistério revelado. E Ele revela, está no versículo 12. No versículo 12 de Jeremias, capítulo 29, vai dizer assim: olha, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Sabe o que Deus está falando? Eu quero ter um relacionamento profundo com você. Eu quero ter um relacionamento profundo com cada um. Ele está chamando a todos vocês para ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando para se apresentar diante dEle. Mas não é para pedir bênçãos pessoais, bênçãos materiais, não. É para que você conheça Ele. É para que você sinta a presença dEle. É para que você seja cheio do Espírito Santo. É para que você tenha a plenitude de Deus na sua vida. E quando as pessoas olharem para você, não enxergar você, mas ver Cristo. Foi lido hoje aqui. Amém, pastor? Gálatas 2:20. Agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que palavra poderosa. Essa palavra, ela soa como quase de sobrenatural para as nossas vidas. Imagina só, eu, um ser humano comum, ser casa, ser habitação de um Deus poderoso, que criou o universo, que criou as estrelas, que tem todos os firmamentos na palma da sua mão, vive em nós, vive em você. Imagina isso. Se você crê nisso, a Bíblia diz que você pode dizer ao monte: saia daí e transporte para outro lugar. E assim acontece, porque essa fé, ela só é positiva quando nós nos apresentamos em oração, quando nós clamamos diante do Senhor, quando nós nos ajoelhamos e entregamos para Ele todos os nossos problemas, todas as nossas crises, tudo aquilo que me traz mal, que me faz mal, deve ser apresentado diante do Senhor. Todos os meus planos, todos os meus projetos devem ser apresentados diante do Senhor e deve ser todos os dias lembrado e falado. Jesus, Ele vai fazer isso quando Ele vai falar da parábola do juiz iníquo. Ele vai ensinar que a perseverança da oração, ela tem um poder.
E nós esquecemos disso, porque às vezes nos cansamos de orar, de pedir, de falar a Deus. Desistimos porque achamos assim, isso não vai vir. Mas o que nós devemos entender é que, Deus, eu estou conforme o que eu estou pedindo? Meu sentimento está conforme o que eu estou te pedindo? A minha vida está preparada para receber o que eu estou te pedindo? Senhor, eu estou alinhado com o que eu estou te pedindo? Mostra-me. Porque a Bíblia vai dizer assim, olha, Tiago, pediste e não recebeste porque pediste mal. Porque às vezes aquilo que nós vamos pedir vai nos desviar da presença do Senhor, vai nos desviar do caminho, vai nos desviar da obra que Ele tem, vai nos desviar da unção que Ele está ministrando sobre as nossas vidas. A oração exige atitude, é sair de um lugar da murmuração. Preste atenção, a oração é você sair do lugar da murmuração e ir para o lugar da intercessão. Você está ali murmurando com a situação difícil, o dinheiro não dá para comprar os remédios, está difícil, está assim, está assado. A Bíblia diz, não fique no lugar da murmuração, mas venha para o lugar da intercessão. Interceda, clame, e você terá a presença de Deus. Você terá as respostas que você precisa. Deus vai falar, mas peça para Deus discernimento, peça para Deus entendimento e sabedoria e capacidade, porque muitas das vezes o mundo contamina a nossa mente, contamina o nosso coração, e aí é difícil de ouvir, porque a própria Bíblia revela que Satanás tem esse serviço de contaminar o conhecimento, de desvirtuar a sabedoria. Não foi isso que ele fez no jardim do Éden? Quando Eva respondeu, olha, Deus disse que de todos os frutos nós podíamos comer, menos o que está no meio, esse não podemos tocar. Satanás disse, não é bem assim. É porque se você tocar, Deus não quis te revelar. Porque se você tocar, você será igual a Deus. Terá o mesmo conhecimento, será conhecedor do bem e do mal. Então Satanás ele faz isso para poder te enganar. Satanás faz isso, não vai para a igreja hoje não. E de repente a sua bênção estava aqui hoje. Deus tinha preparado tudo para você ser abençoado. Mas naquele dia Satanás falou, não vai na igreja não faz isso não, você está cansado, tem um programa aí que você tem que ver, tem algo aí que você tem que fazer, não vai não. E é naquele dia, Deus tinha marcado um encontro com você aqui. Foi naquele dia que Deus falou, eu vou abençoar, mas você não veio, você não estava presente. O exílio não era o fim da comunicação entre Deus e o povo. Pelo contrário, era um lugar onde a oração deveria se tornar mais intensa. Ou seja, eu estou passando em outro país, passando mais do que a necessidade, preso, sem saber o que fazer, desorientado. É naquele momento que Deus falou assim, olha, eu estou aqui com vocês, ora. Eu posso aplicar isso hoje na minha vida sim. Porque todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias nós temos que fazer algo. E às vezes pensamos, não vamos ou vamos. O que fazer? Qual decisão tomar? A intercessão, a oração e o discernimento vai te revelar. Deus ele nunca vai te abandonar. Porque se o povo fizesse isso, aqueles falsos profetas não estariam enganando eles, trazendo falsas esperanças. Porque às vezes nós nos agarramos às falsas esperanças, e ela é às vezes algo momentâneo, algo que vai te tirar do seu ministério, vai te levar para um lugar errado, para um lugar onde você não era para estar, porque você não aguenta o processo, porque você não aguenta ficar
entender, compreender e estudar, você prefere fugir e ir para um lugar, achando que lá vai ser a solução. Satanás te enganou. O inimigo te enganou. Muitos estão sendo enganados, estão sendo levados e não sabem o porquê está passando por um processo, porque esse processo às vezes, como o processo desse povo que estava lá, o povo de Judá, que estava no exílio, foi pela rebeldia, pela desobediência, por não querer se apresentar diante de Deus e não querer o caminho de Deus, ou seja, eles buscavam em deuses estranhos, e ali eles colocavam a sua esperança, ali eles colocavam as suas vidas, ali eles dedicavam seus filhos, ali eles queimavam sacrifício a Deus estranho, e Deus falando: eu estou aqui, por que vocês me abandonaram? Hoje não é diferente. Os altares são os celulares, são aquilo que nós vemos, são aquilo que nós ouvimos. Hoje há muitos altares que querem nos desviar da presença do Senhor. E olha o que está acontecendo no mundo. O mundo está um caos. Na sexta-feira foi emitido um alerta para todo o Brasil. O Rio de Janeiro também. O prefeito, ele já até anunciou que o efeito do El Niño este ano pode trazer catástrofes para o estado do Rio de Janeiro, como ventanias, chuvas fortes que vão alagar, chuvas torrenciais, como acontece na região serrana, que o morro sai descendo, varrendo as casas todas, chuva de granizo, com pedras como se fosse de beisebol. Então são catástrofes que pode trazer danos. E como que nós vamos saber se não vai acontecer conosco? Porque nós estamos à mercê de tudo isso. Como é que nós vamos saber que isso não vai acontecer? Porque Deus, ele orientou o povo: não faça isso porque eu vou levar vocês para o cativeiro. Então Deus, ele orienta para que você não sofra os danos futuros das coisas que estão acontecendo, que pode chegar na sua casa, pode chegar na minha casa. Mas Deus, ele quer te proteger, ele está avisando: eu quero te proteger, eu quero te guardar, mas para isso você tem que estar comigo, tem que estar debaixo das minhas asas, tem que estar seguro em mim, na casa do Senhor, orando, clamando. Sabe por quê? Porque nós sabemos disso tudo, mas nós oramos para que Deus não venha castigar, conforme as previsões estão dizendo que o Rio de Janeiro vai ser castigado. Nós temos que orar, nós temos que clamar. É o nosso dever orar pelo nosso estado. Nós só reclamamos: ah, mas essa autarquia do governo é ruim. Ah, as clínicas são péssimas, os hospitais não tem médico. Não apresentamos, nós não oramos diante do Senhor, pedindo para que Ele venha trabalhar no principal. Sabe por que isso tudo acontece? Corrupção. Nós não estamos jejuando, nós estamos orando para que a corrupção no estado do Rio de Janeiro seja eliminada, para que os corruptos sejam eliminados, para que a mente seja aclarecida e entendam, porque as pessoas, elas escolhem pela aparência, não pelo programa de governo. Todos escolheram pela aparência ou pela carisma. Aí eu não gostava do outro, não de gostar da pessoa que vai governar, nós temos que gostar das propostas, daquilo que está apresentando. Nós devemos orar, clamar a Deus. O Brasil é o país que tem mais número de evangélicos, e é o país considerado entre os 10 mais corruptos do mundo. Não casa, não faz sentido. O país que é o mais evangélico do mundo
está entre os 10 mais corruptos, está entre os 10 que menos recebe o retorno dos impostos. Um país nesse exato momento, há pessoas passando fome, necessidade. A condição para nós encontrarmos com Deus, ela é bem específica. É bem específico. Deus, ele faz da maneira ordeira. Ele faz da maneira que nós entendemos. Ele instrui, Ele leva a palavra, Ele cuida, Ele traz, Ele abraça. É assim que Deus faz. O profeta Jeremias, ele foi chamado para ser um profeta da destruição, para proclamar a destruição, o caos, a calamidade, mas também para dizer: se obedecer a Deus, isso não virá sobre você. Se for fiel a Deus, isso não chegará na sua casa. A sua tenda não sofrerá dano algum. Então Deus, ele faz isso. Ele cuida, Ele protege, Ele ama. O mesmo Deus está lá na sua casa protegendo, porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você está na obra do Senhor, porque você serve ao Senhor. O mesmo Deus está lá na sua casa. É o Deus que te protege, é o Deus que governa tudo, é o Deus que faz todas as coisas. E por que nós não vamos clamar, nós não vamos orar? Por que não vamos pedir? Versículo 13 vai dizer assim, olha: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Esse coração aqui é um sentimento que nós temos aqui dentro, um sentimento de entrega total, confiança total em Deus, confiança total na palavra de Deus. É confiar, é se entregar, é deixar Deus trabalhar, é fazer conforme a palavra de Deus está falando. Eu disse que muitos personagens da Bíblia passaram por situações piores do que muitos passam hoje. Podemos ver o que está acontecendo na Nigéria hoje. Crentes sendo perseguidos e mortos, enterrados vivos. Crentes, e eles preferem morrer, ser enterrado vivo do que negar Jesus. Eles preferem ter a cabeça decepada do que negar a Jesus. E hoje, por qualquer coisa, se o pastor não der a oportunidade, ou se o pastor não fizer o que você quer, não vou mais para a igreja. Deixa de seguir a Jesus por motivos pequenos, motivos banais, que não levam em consideração aquilo que Deus tem depositado em você, que é maior do que esse sentimento. O que Deus tem colocado em você é bem maior do que qualquer questões de orgulho, qualquer questão de querer, de vontade. O que Deus tem feito e colocado em você é maior ainda, e nós entregamos fácil para o inimigo. Paulo era um perseguidor. Quando você lê o que Paulo fazia, a pessoa fica irada. Quando lê que ele consentiu com a morte de Estevão, ficamos irados. Quando nós lemos que ele pegou carta na sinagoga para ir para Damasco, para prender, matar e torturar crente, nós ficamos irados. Mas olha como que Deus trabalha. No caminho, a 800 metros de chegar na cidade, o Senhor Jesus se manifesta para ele. A glória do Senhor.
diz a palavra do Senhor, que a manifestação de Jesus era mais forte do que o sol do meio-dia. Alguém consegue olhar para o sol do meio-dia? No tempo de calor, aquele verão, sol de 45 graus, alguém consegue? A Bíblia diz que era mais intenso, era mais forte, era mais poderoso. E uma voz estrondosa que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você já percebeu que aquelas pessoas que te perseguem não estão perseguindo a você? Aquelas pessoas que se levantam contra você, não é contra você, mas é o Deus que te salvou, é o Deus que te fortalece, é o Deus que te capacita, porque elas veem em você a salvação que elas não têm e acham que isso é algo trivial, que é uma ignorância. Mas a fé está aí, é aí que está a fé. A fé está na inocência. A fé não está naquilo que a ciência pode provar. A ciência está naquilo que não pode se ver. A fé está além de qualquer sentimento que nós temos, ou habilidade que Deus tem colocado em nós, dons. É muito maior. É muito maior. Então Paulo se levantou e foi para a cidade, e foi procurar lá um tal de Ananias. E Deus falou para ele: olha, está vindo aí um homem chamado Saulo de Tarso, e eu quero que você coloque as mãos sobre ele, batiza ele e prepare-o, porque ele para mim será um vaso de honra, e padecerá muito. Preste atenção, padecerá muito. Ele vai padecer. Então, na segunda viagem de Paulo, já convertido, depois de ter passado quase 15 anos no deserto, depois de ter ido para Jerusalém, ter sido comissionado para ir para a primeira, indo para a segunda viagem missionária, o Espírito Santo diz para ele: olha, não vai para Damasco não, vai para Filipos, tem uma obra lá para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 14. Aí ele vai chegar lá. Ele primeiro vai converter uma mulher empresária, converte toda a casa dela, faz uma grande obra. E depois ele vai rodar pela cidade fazendo a obra do Senhor. E aí ele vai libertar uma menina que era possessa de espírito imundo, que usava essa menina para adivinho, e os seus senhores tinham dinheiro que cobrava, era cobrado para adivinhar, era cobrado, e não era pouco não, dava muito lucro, diz a palavra, dava muito lucro. E aí aqueles homens foram até os magistrados da cidade e falaram: olha, tem 2 homens que estão subvertendo a cidade. Eles estão se levantando contra as nossas doutrinas, os nossos costumes, o que são feito aqui, eles estão pregando contra, estão falando contra. Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Diz a Bíblia: bambuzada nas costas, as costas nuas, levaram bambuzada. E depois de ter sido açoitado, colocaram ele no cárcere inferior. Diz que é um cárcere lá no subsolo, lá embaixo, num lugar escuro, que nem as tochas conseguiam iluminar. Um local insalubre, um local onde que as pessoas, os historiadores dizem que muitos que ficavam ali aguardando seu julgamento morriam, porque não aguentava. O lugar insalubre ao ser humano. E ele não foi colocado só lá embaixo, não. A Bíblia vai dizer que ele estava acorrentado pelos punhos e pelos pés a um tronco. Agora você imagina um missionário tirano nigeriano hoje,
que passa por uma situação dessa, eu não estaria reclamando? Senhor, eu me preparei, fui consagrado, estou fazendo obra, olha o que está acontecendo. Me prenderam, me deram açoitada, me colocaram aqui. Eu estou preso aqui, Senhor, por causa da tua obra. Eu estou aqui porque eu te ouvi e vim aqui e estou aqui preso. Não, Paulo não disse isso, nem Paulo nem Silas. A Bíblia vai dizer que por perto da meia-noite eles adoravam, eles cantavam, davam glória a Deus. Eles louvavam o Senhor mesmo estando machucado, mesmo estando ali presos, em situação difícil, deplorável, a qual nenhum ser humano deve passar, mas eles estavam passando por aquilo. A Bíblia diz que estavam adorando, estavam glorificando o nome do Senhor, naquela situação deplorável que nenhum ser humano aguentava, nenhum ser humano hoje aguenta passar por aquilo, mas eles estavam passando. E a Bíblia diz que no momento que eles adoravam, e os presos ouviam a adoração, houve um grande tremor, e diz que as portas do cárcere se abriram, e o carcereiro, vendo aquilo, ficou assustado, e ele pensando, eu vou tirar minha vida, porque senão, além de eu ter que pagar, a minha família também vai pagar por isso. Quando pegou a espada, Paulo acende a tocha e fala assim, não faça isso, todos nós estamos aqui, nenhum fugiram. Ele vê aquela situação, aquele carcereiro, um homem mau, um homem perverso, um homem que não tinha compaixão, ele se ajoelha e diz, Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E diz a Bíblia que não só ele, mas toda a família foram batizados naquele mesmo dia, e a glória do Senhor se manifestou. Você está passando por quê? Qual é o seu sofrimento? O que te faz sofrer? Você está adorando ao Senhor? Você está glorificando o nome do Senhor? Você está apresentando a Ele? Você está dizendo, Senhor, eu louvo o teu nome, eu te glorifico, eu estou sofrendo, mas te glorifico, te adoro, te exalto, porque eu estou passando por isso, porque eu te sirvo, porque você está trabalhando em mim, para me aperfeiçoar para a glória, para a vida eterna. Vida eterna. O corpo glorificado que nós receberemos, ele não terá doenças, e viveremos eternamente. Ficaremos por um período na terra, e depois a terra será totalmente restaurada, e será algo glorioso, será algo maravilhoso. O jardim do Éden vai ser restabelecido, e nós vamos estar conforme no início, restaurado, vivendo em paz, em alegria e harmonia, sem esse sofrimento, sem esse medo, sem esse vazio que muitos vivem hoje. Aqui está a chave de uma mensagem poderosa que o profeta, ele traz à igreja, que ele traz ao exílio Judá, assim como para a igreja. Ele está dizendo, você vai me achar. Deus, ele tem uma condição, que você tem que buscar a Ele, buscar, é a busca. Deus, Ele não está brincando de se esconder, e você indo atrás dele para você encontrar Ele, não é isso, Ele está presente. Mas você tem que pedir para que Ele se revele em você. Ele tem que se revelar em você, Ele tem que falar no seu íntimo, no seu interior. Eu não sei se eu contei essa experiência aqui, mas eu vou contar. Eu tive um sonho. Eu orava pela madrugada, e perto do horário de eu acordar para orar, eu não sei se foi sonho, como se isso aconteceu. Eu sei que de repente eu estava sentado
e uma força me puxava para cima, e eu me via subindo. E eu começava a glorificar, falando, é arrebatamento. Eu falava, eu vou ver Jesus. E eu começava a glorificar, e de repente, uma mão vinha e me jogava na cama onde eu estava, e eu levantei e ajoelhei. Só que eu não abri o olho, porque eu senti uma presença do meu lado. Eu fiquei com medo, eu estava com medo, o coração estava batendo na garganta, e eu comecei a orar, eu comecei a clamar até o amanhecer, orando, clamando a Deus. E eu creio que essa experiência é para falar que Ele está voltando, que Ele vai realmente preparar a igreja e vai arrebatar a igreja. E nós temos que nos preparar para isso. O nosso coração tem que estar limpo. Por isso que nós devemos buscar a Deus, se aproximar dEle. É por isso que a gente está falando com o povo, me busque, vem, enquanto vocês podem achar, venha. Aí ele vai falar de todo o coração, que é uma emoção profunda, que significa que Deus é a prioridade absoluta nas nossas vidas, porque não há plano B, não há. Às vezes, não achamos as respostas de Deus, porque estamos buscando somente algo temporário, ou um benefício, ou algo assim. De vez de estar buscando a Deus, porque, preste bem atenção, a palavra ela é clara, a palavra ela não deixa dúvida. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso? Jesus. No grande sermão do monte, Jesus está dizendo isso, ele está falando, está revelando. Mas o que são essas coisas que serão acrescentadas? Aí nós vamos ver, dentro de um contexto anterior, antes dessa passagem, ele vai falar que o povo passava por necessidade, não tinha o que vestir, não tinha uma casa, não tinha o que comer, não tinha uma sandália, não tinha um cobertor para dormir. E ele ainda vai dizer assim, olha, os pássaros têm celeiro, os covis, eles têm casa, mas eles fazem toca. E os pássaros têm todos os dias frutas. Pela manhã eles não passam fome. Tem sementes, tem larvas, tem insetos. Não falta comida para eles. É isso que Deus está falando, não vai faltar nada para você. Deus está falando, não vai faltar nada para você. Deus está falando nessa noite, não vai faltar nada para você. Mas temos que buscar Ele, temos que estar na presença dEle. Temos que ser renovados pela palavra e não desistir jamais. Não enfraquecer a nossa fé. Deus, Ele quer dar. Ele quer abençoar. Ele quer fazer tudo por você. Ele quer te restaurar completamente. Mas para isso você tem que buscar a face de Deus, para ver quem Ele é, para sentir Deus em você. Porque no momento de crise, no momento de aflição, Ele vai se apresentar, Ele vai te abençoar. Jeremias, ele nos ensina que o tempo de espera não é um tempo perdido. O exílio para Israel foi o tempo de purificação. Para nós, os momentos difíceis são a oportunidade para, olha, preste bem atenção. Para eles, no exílio, 70 anos foi para purificar-se das transgressões. Para nós hoje, em Cristo Jesus, é confiar que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Clamar com a certeza de que somos ouvidos. Buscar
a Deus acima de qualquer outra solução humana. 3 questões básicas para o sucesso na vida de um crente. São 3 questões básicas. Se você fizer isso, você será bem sucedido. Você será bem sucedido na sua casa, no seu trabalho. Você será bem sucedido nos seus planos, nos seus sonhos, na sua faculdade, nos seus ensinos, nos seus estudos. São 3 ações básicas que o profeta nos ensina: confiar, clamar e buscar. Porque quando você fizer, estiver alinhado com os céus, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você quer fazer com Deus um propósito? Eu estou dando o caminho. Esse aqui é o propósito que você pode iniciar essa semana na sua vida: confiar, clamar e buscar. Deus tem um futuro para você, mas esse futuro começa hoje na sua vida. Esse futuro ele não é vazio. Esse futuro ele está sendo construído por Deus, não pelos seus sonhos, porque os nossos sonhos às vezes não vai acontecer, porque tudo aquilo que você sonhou no passado hoje não aconteceu. Mas quando Deus sonha para você, acontece. Quando Deus determina para você, acontece. Mas o futuro que começa hoje, no seu joelho no chão e na entrega total do seu coração a Deus. Deus nunca consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Deus ele não olha para o seu passado para determinar um futuro de bênção, para determinar um futuro de prosperidade. Porque muitas pessoas falam assim: olha, a prosperidade não é uma questão bíblica. É uma questão bíblica. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que Paulo pediu para que fizessem coleta para levar para a igreja de Jerusalém, que estava sendo perseguida. Eles estavam escondidos. A Bíblia vai dizer que eles encheram uma carroça, como se fosse hoje esses carros blindados da Proseg, da Prosegur, dessas empresas que transportam dinheiro. Diz que a carroça estava cheia de dinheiro, e os irmãos foram escoltando. Ele vai dizer o nome dos irmãos que foram escoltando, para levar aquele recurso para a igreja de Jerusalém. Eles arrecadaram esse recurso. Quem estuda aqui a história da igreja através dos séculos sabe que a igreja, ela tinha recurso, a igreja ela tinha, mas não é como hoje. Naquela época eles ajudavam o seu próximo, eles ajudavam o órfão, a viúva. Essa igreja faz isso, porque eu sei. Essa igreja aqui, ela evangeliza pessoas, ela ajuda dentro da sua condição. Mas tem igreja que não faz isso. Então nessa noite, essa mensagem que Deus trouxe aos nossos corações é uma mensagem de esperança para o seu futuro. Eu quero repetir aqui para vocês, eu quero repetir para que vocês venham fazer um desafio com o Senhor, não desafiando a sua autoridade, mas para que se cumpra a palavra de Deus. Confiar, clamar e buscar. Confiar, clamar e buscar. Foi isso que o profeta Jeremias levou para a igreja que estava lá no exílio. Judá, estavam todos lá, sem esperança, fracos. Mas a Bíblia diz que Deus não os abandonou, e eles prosperaram lá. Eles prosperaram lá. E quando eles voltaram com recursos. E diz que Dario, além de dar recursos para reconstruir o templo, ainda financiava e exonerava de taxa de impostos
enquanto estava aquela construção, até que se fizesse para que depois desse os impostos para o país que dominava aquele que era Israel. E eles voltaram com recursos, com dinheiro. Deus tem uma esperança para a sua vida nessa noite. Deus, Ele quer fazer algo em sua vida nessa noite. Eu creio nisso e quero orar pela sua vida.